Olá, pessoal. Então hoje vamos também falar sobre a nossa aula, nossa videoaula número 9 e falaremos um pouco sobre alguns aspectos sobre direito objetivo, direito subjetivo e direito imoral, certo? Então, acompanhe pelo nosso material aí, façam os exercícios e nós vamos ter uma interlocução nos debates mais adiante. Então, o direito ele pode ser analisado como um fenômeno objetivo, né, ou como um fenômeno subjetivo. O direito objetivo, então, ele se caracteriza por ter um dado cultural, então, composto por normas, instituições, constituindo, então, um dado objetivo, algo dado e posto. Esse conjunto de normas se formaliza por uma entidade, instituição, que no caso é o Estado, né, e rege a conduta em sociedade, fazendo essas ser titulares de poderes, obrigações e faculdades também. Podemos dizer que o direito objetivo, então, a instituição, garante ao indivíduo o direito subjetivo de invocar, então, esse ordenamento jurídico a seu favor ou não. Então, aqui já percebemos uma ideia objetiva de ter algo, né, de ter algo posto, e a ideia subjetiva que faculta alguma escolha. E é nessa linha que nós trabalharemos esses dois assuntos, tá? A distinção, então, entre direito objetivo e subjetivo, ela é sutil, na medida que esse corresponde a dois aspectos que são inseparáveis, né? Então, o direito objetivo, ele nos permite fazer algo porque nós temos o direito subjetivo de fazê-lo. Então, realmente, como efeito primordial da norma jurídica está o de atribuir a um sujeito uma existência ou pretensão contra outro sujeito, né? Então, sobre quem impende, por isso, uma obrigação, ou seja, um dever jurídico. Então, aqui nós temos um direito objetivo, algo que está posto, está à sua disposição, e nós temos também uma capacidade subjetiva de invocar isso a meu favor ou não, e de usá-lo ou não. Então, a questão de subjetividade ela está ligada à ideia do direito objetivo que precisa existir previamente. O direito objetivo ele pode definir-se como um complexo de regras impostas aos indivíduos nas suas relações externas, com um caráter de universalidade, emanadas por órgãos competentes, né, segundo a Constituição e tornadas obrigatórias mediante coerção. Nós temos uma coerção de que elas sejam colocadas sob efeito. O direito subjetivo, portanto, é um poder que as pessoas têm de fazer valer esses direitos, certo? Existe uma possibilidade ou não de agir em alguma situação. Existe uma subjetividade. E aí, nós temos uma delimitação de direito objetivo. Então, o direito objetivo, tá, ele é esse conjunto de normas do Estado que o Estado mantém em vigor à nossa disposição. É aquele proclamado, então, como ordenamento jurídico e, portanto, fora do sujeito de direitos. Essas normas, então, elas vêm através de sua fonte formal, tá? Então, vem através da lei. O direito objetivo, ele constitui uma entidade objetiva, tá? Então, frente a esses sujeitos de direitos que vão estar todos sujeitos a essas regras, estão todos submetidos e regidos por essas regras. Então, quando nós falamos em direito objetivo, então nós criamos, a partir desse momento, uma delimitação entre algo e outra coisa, né? Aquela ideia conceitual de que toda vez que eu conceituo algo, me refiro também àquilo que está fora do conceito. Então, a ideia de direito objetivo ele se relaciona também àquilo que não está. Então, aquilo que se contrapõe. Na verdade, ao se referir ao direito objetivo, três grandes limitações se procura fazer, então, no decorrer da história, né? A diferença entre o direito divino e o direito dos homens, a referência ao direito meramente escrito, constante das leis, né? Ao direito com plena eficácia jurídica e, finalmente, a delimitação entre o direito objetivo, né? Então, a norma agendi, e o direito subjetivo que nós definimos como facultas agendi, que é a ideia de a norma agendi, a facultas agendi, ela tem essa ideia de direito objetivo, direito subjetivo, de acordo com a questão de direitos coletivos dados e a ideia da faculdade de agir ou não a partir desses direitos. No início não existia plena consciência da diferença entre direito positivo e direito subjetivo, né? Então, todo direito era fruto do direito dos deuses, então existia não uma ideia de separação de questão objetiva e subjetiva como fonte
Então, já no pensamento grego, então cresceu, então se desenvolveu com o cristianismo. Umas leis são de César e outras de Cristo, então nós temos avaliações que vão evoluindo a partir daí. O direito objetivo, então, como norma de conduta. O direito acompanha pelo nosso material aí, tá, pessoal? Isso é importante que vocês assistam às aulas partindo do nosso livro aí, tá? Para que vocês consigam complementar, porque não tem como falarmos de todos os aspectos. Então, nós temos explicações sobre pontos principais em cada videoaula. O direito objetivo, então, através das normas, determina a conduta que membros da sociedade devem observar em relações sociais. Mas não devemos confundir a norma propriamente dita com a lei, pois a norma é um mandado, a ordem, com eficácia organizadora, enquanto a lei é o signo, é aquela questão positivada que se manifesta da norma, né? Então a norma é a alma, a lei é o signo. Então poderíamos dizer simbolicamente que a norma é a alma, enquanto a lei é o corpo, né? Então, sobre a questão da fonte do direito objetivo, nós temos algumas questões da origem, então, que trazemos lá no nosso material. Então, falamos sobre Hegel, então toda a corrente alemã do direito positivo escrito. Para outros, o direito positivo resulta do espírito do povo, outros pensam que a origem está no desenvolvimento de fatos históricos. E temos aí os defensores da escola histórica do direito e, finalmente, ainda os que defendem o direito positivo têm a sua origem na própria vida social, né? Como defensores da escola sociológica. Então, nós temos alguns debates jurídicos em torno dessa fonte. Logo, segundo a ordem constitucional de cada Estado, cabe dizer qual órgão com poder para criar e estabelecer o direito positivo. A princípio geral é que se a norma provém de um órgão incompetente, ela não é obrigatória e não constitui, portanto, direito. Vocês vão estudar a questão da origem das normas também na sua constituição técnica, provavelmente, já na introdução 2. E aí vocês vão perceber que a questão de vício de origem pode incapacitar a norma completamente. E aí, então, o direito, só para complementar a ideia de direito positivo e direito subjetivo, meus amigos, o direito positivo é aquilo que está dado, é aquilo que já se tem e que está à sua disposição. O direito positivo já lhe deu. Se tu vai usar ou não, é uma outra questão, mas ele está dado, ele está à sua disposição. O direito subjetivo é justamente a faculdade, a escolha de cada um de nós de fazer valer aquele direito ou não. Porque nós temos escolhas, nós temos possibilidades em muitos aspectos no direito de fazer valer direitos ou não. Esse exercício de reivindicar algo frente a alguém, contra alguém ou simplesmente para si, essa escolha é justamente a faculdade de ação frente a um direito objetivo, usando o seu direito subjetivo requerendo, certo? Então é justamente a questão da escolha, tá? E aí nós entramos na questão de direito e moral também. São questões interessantíssimas. Eu vou fazer uma análise superficial para que vocês tenham a noção de como funciona essa dinâmica e trazer alguns exemplos aqui para enriquecer a nossa aula. Então, o direito é forma, e essa forma se apropria de experiências gerais, então da sociedade, incluídas as experiências morais dos grupos, né? Então, as reflexões religiosas, imperativos políticos. O direito, ele absorve essas questões na sua dinâmica. Há, na realidade, então, uma retroalimentação entre o universo de valores sociais e o universo de valores jurídicos normativos. A moral autônoma corresponde à noção do bem particular de cada consciência. O homem atua como legislador da sua própria conduta. Então, a ideia de moral autônoma é o homem fazendo as suas regras e se julgando e colocando a sua legislação interna para ir valorando da maneira que ele acha. Por isso que a questão da moral ela é muito íntima. E tomar uma decisão jurídica ligado a ideias moralistas é sempre um perigo, é sempre uma injustiça, porque a questão de moral ela é pessoal, é de cada um. A consciência individual, que é o centro da moral autônoma, com base na experiência pessoal, elege o dever ser a quem se obriga. Essa esfera, então, exige vontade livre, isenta de qualquer condicionamento. A moral social constitui uma ideia, daí já uma ideia de moral social, tá?
um conjunto predominante de princípios e critérios que cada sociedade escolhe em cada época e orienta a conduta desses indivíduos de acordo com essa ideia de moral social né, escolhida. Socialmente, cada pessoa procura agir, né, em conformidade com as exigências da moral social. Então, na certeza de que esses atos não serão julgados à luz desses princípios. Então, a ideia de moral social é justamente uma ideia de convivência também, de como usar os seus atos e de como eles serão julgados socialmente. Os critérios éticos, eles não nascem, pois de uma determinada consciência individual. Na medida que a moral autônoma não coincide com a moral social, então aquela moral individual não com a social, essa assume um caráter heterônomo, né? E impõe aos indivíduos uma norma de agir não elaborada na sua própria consciência. Então existe justamente um descompasso quando a ideia de moral autônoma e moral social não funcionam de maneira conjunta. E aí nós aqui traremos alguma ideia também de norma moral e norma jurídica, porque sim, existe uma influência forte entre esses aspectos. A experiência e a norma moral em aspectos cronológicos são anteriores à norma legal, é claro. Então, o homem já existia uma ideia de moral e uma ideia de norma de experiência antes da ideia de norma legal. A norma moral, ela é interior, né? Então a questão moral, ela é interior. Não há necessidade de nenhum impulso exterior, né? Diferente do fenômeno jurídico, porque a ideia do fenômeno jurídico, ele precisa de um impulso externo para que ele entre em marcha e tome uma atitude e entre, ele rompa essas membranas protetivas da vida das pessoas, né? Nós temos uma proteção e esse impulso precisa provocar o direito para que ele invada esse território. A ideia da norma moral não, ela é fluida de maneira, ela não precisa de impulso nenhum. A norma moral, ela não é cogente, então ela não tem contra si qualquer ato punitivo de uma autoridade pública, né? Então deixa bem claro, a punição de um crime moral, tá? Não é um ato punitivo de uma autoridade pública. Então ela recorre tão somente a sanções diferenciadas, como peso na consciência, como rejeição moral, como vergonha, como humilhação. Existem questões da moral que afligem o homem e têm punições anteriores e diferenciadas do que a questão da força pública, né? Então, da questão legal, desculpe. A norma moral, então, ela não é sancionada nem promulgada, diferentemente da norma jurídica. Então, a norma moral ela tem um outro aspecto, as quais são regulamentadas em procedimento formal, complexo e rígido. Então, as questões legais têm um processo rígido. A questão moral, não. Ela existe dentro da experiência e da legislação de cada um. E dentro desse aspecto é interessante perceber a bilateralidade do direito e a unilateralidade da moral, porque dentro das normas jurídicas, elas possuem uma coercibilidade, né? Então relação imperativo atributivo de um direito correspondente a um dever, né? Tanto funcionário como patrão têm direitos e deveres, né? Porque parece que é sempre o funcionário que tem o dever de cumprir as regras de trabalho, se submeter àquele contrato, e que se ele não cumprir, ele pode ser demitido, por exemplo. O patrão, se ele não cumprir as regras perante aquele contrato de trabalho ou com os contratos sociais feitos frente à organização pública de impostos e tal, o patrão não deveria também ter um tipo de demissão? Por que o patrão, isso acontece muito no Brasil, por que se uma mega corporação não paga seus impostos, ela recebe um perdão? E se o trabalhador não paga os impostos, ele não é perdoado. Se o trabalhador deve, ele vai perder as coisas dele, vai entrar em dificuldades. Mas se uma mega corporação deve, ela recebe um perdão fiscal. Mas são dois pesos e duas medidas. Mas o contrato de obrigações dentro dessa relação laboral deveria ser proposto da mesma regra. Se não cumpre, sofre uma sanção. Se não cumpre, também sofre uma sanção. Então, na verdade, a questão da bilateralidade do direito, ela existe, ela está posta ali e ela deveria ser respeitada na mesma dinâmica, com a mesma valoração. A moral, por outro lado, apresenta uma estrutura mais simples, porque ela é unilateral.
Então, ela impõe deveres apenas, ela impõe apenas os deveres. Então, não tem um poder de exigir a conduta de outro a partir daqueles valores de moral. Tá? Então, ela fica na expectativa de que o próximo possa aderir àquelas normas. Então, porque a questão moral é íntima. Ela fica na expectativa que o outro vai respeitar os valores morais escolhidos por cada um. E a partir dessa dinâmica também nós podemos falar sobre a questão de interioridade e exterioridade do direito da moral. Porque isso significa que os dois campos seguem linhas diferentes. Enquanto a moral ela, então se preocupa com a vida interior das pessoas, né, com a consciência, então julgando os atos exteriores apenas como meio de aferir intencionalidade. Então nós temos uma ideia de aferir a intenção das pessoas, a partir das questões externas, mas o direito ele cuida das ações humanas em primeiro plano, em função dessas, então, quando necessário, investiga o ânimos do agente. O direito, olha só, para simplificar a questão da exterioridade e interioridade. A moral, ela se preocupa com a vida interior das pessoas, certo? Então, como a consciência. E ela julga esses atos, tá? A partir do interior. O direito, ele julga o exterior, o que aconteceu do corpo para fora, certo? Porque do corpo para dentro só vai ser secundariamente visto na hora de ver nuances do ato jurídico, como a questão do ânimos, certo? Mas, a princípio, a moral é uma questão interna, direito uma questão externa. O direito, então, não deve interferir no plano de pensamento da consciência, porque, na verdade, esses atos que não exteriorizam, eles não são julgados pelo direito, não tem uma sanção legal. Por isso que a pessoa pode ser uma aberração ética, a pessoa pode ser uma aberração humana. Se ela não cometer um ato que consiga ultrapassar o limite do seu corpo e entrar numa ação externa, o direito não pode punir o interior. Então é interessante os debates sobre punição, sobre a pessoa se ela se arrependeu, se não se arrependeu, porque ela pensa assim, pensa assado. A questão só de pensar ou de ser, mesmo que a pessoa seja uma aberração, nós não punimos o interior. Se pune a relação a partir daquele pensamento, certo? Então, coercibilidade do direito e a incoercibilidade da moral. Então, essas são notas fundamentais dessas diferenças. Então, entre os processos que regem a conduta social, apenas o direito é coercível, porque a ideia de moral, ela não é coercível, ela é interna. A recém estava falando sobre a questão da exterioridade e a interioridade. Então, quando o sujeito passivo de uma relação jurídica, portador de dever jurídico, opõe resistência a um dever legal, a coação se faz necessária e essencial à sua efetividade. Agora, o não respeito a uma norma moral, se ela não ultrapassar a ideia do corpo, da exterioridade na relação, e ela configurar uma infração jurídica, ela não é punível, porque a questão de moral ela é interna, certo? Nós temos influências da moral e do direito, então existem questões do direito que se coadunam com a questão moral e outras que se contradizem com a questão moral. Nós temos, olhem lá no nosso material, então isso tem uma influência e um tipo de validação ou não de uma norma, tá? Não é uma ideia absoluta da questão de moral ou não, mas existe uma influência muito forte. E aí nós temos algumas expectativas da questão da justiça e a norma moral, né? Então o direito se desprovido da essência e da finalidade serve a qualquer objetivo. Existe uma influência sobre as questões de moral, né? As normas jurídicas, então, elas absorvem esses conteúdos de normas de justiça e funcionam como norma de compelir coercitivamente comportamentos injustos e proscrevê-los, então, socialmente. Mas não há de se negar a natureza da justiça como norma moral e não jurídica. Existe uma influência forte da moral na justiça e existem influências dentro das questões de moral de cada sociedade em cada época, tá? O valor de justiça, então, deve sempre se destacar na efetivação da ideia, mas as influências de moral existem. Aí nós falamos também, tem um capítulo que eu coloquei lá no nosso material sobre direito e liberdade. E aí, aqui eu queria colocar justamente a ideia de que
existe uma diferença muito grande entre a ideia de liberdade do Estado e do cidadão. Tá? Quanto mais livre é o cidadão, menos livre é o Estado. Porque o Estado ele precisa andar dentro de uma regra bem estabelecida para que o cidadão seja livre. Quanto mais forte o Estado for, mais fraco precisa ser o cidadão. E aí o exemplo clássico disso é um Estado mega autoritário, onde ninguém pode falar, não pode pensar, e tem que simplesmente obedecer. Tu deixa de ser o cidadão e vira o súdito. Né? E aí cada um que levanta para dizer, não, eu quero a minha liberdade, eu quero pensar sozinho, tu vira ou o revolucionário, ou o rebelde, ou o herege, ou o vândalo, e aí por diante. Então a ideia, quando o Estado ele precisa ser fraco e o cidadão tem que ser forte. Isso é a forma da democracia. Porque o Estado está em função, não está ali para controlar, está ali para servir ao cidadão. Então, o cidadão ele é livre para fazer o que ele quiser, a não ser que a lei diga não, mas o Estado ele não pode fazer o que ele quiser, ele só pode fazer o que a lei permite. Ele não tem a liberdade para fazer o que ele quiser, só o que a lei permite, e o que a lei não permite, ele precisa pedir permissão para que ele possa fazer. Certo? E aí, nós temos ainda na sequência do nosso material alguns exemplos das teorias da teoria dos círculos, né, da questão da moral e do direito. E aí eu gostaria que vocês percebessem lá que através do tempo, essa ideia de direito e moral, ela perpassa vários campos. Então nós temos desde do Jeremy Bentham lá na questão da teoria dos círculos concêntricos, né? Então, direito e moral tem o gráfico, onde a moral é maior e o direito faz parte, é uma pequena parte dessa ideia. A dos círculos secantes, então, do Pasquier, né? Da questão do direito e moral, onde a moral e o direito existem campos separados, mas tem uma pequena área de intersecção onde direito e moral são a mesma coisa. Do mínimo ético, então, já no Jelinek, quando ele tem a ideia do direito muito grande e uma pequena área do mínimo ético exigido dentro desse campo. Então, ele afirma que o direito representa o mínimo de preceitos morais necessários ao bem-estar da coletividade. Isso significa que a sociedade converte em norma jurídica todos aqueles preceitos morais necessários à garantia e à preservação das suas instituições. Então, nós temos lá um pequeno aspecto dentro desses conceitos. Nós temos, na parte final, o Kelsen, que é justamente o positivismo jurídico, né? Justamente que separa essas duas áreas. Então, para o Kelsen, ele fala que direito e moral são independentes e não possuem nem sequer uma área de intersecção. Em sua teoria pura do direito, lá, que é o livro clássico do Kelsen, ele elimina toda e qualquer influência de estudo da norma, com o objetivo de torná-la pura, como se essa pureza existisse em alguma área. Mas é interessante ver essas organizações e entender os pensamentos jurídicos que nos levam até aqui. O Kelsen ele separa direito e moral sem nenhum toque entre essas duas áreas. Meus amigos, revisem nosso material, tá? Aproveitem as aulas, façam os exercícios e a gente se vê na próxima. Tchau!